Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Giana, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar com vocês sobre a minha experiência com o chá de ayahuasca. Como será que isso foi? Da onde veio? O que aconteceu? Bom, primeiro, para fazer uma introdução, eu quero explicar para vocês que eu fiz algumas configurações de segurança antes para saber se eu poderia tomar o chá de forma tranquila, de forma benéfica para o meu corpo, né? Eu tomei algumas considerações pessoais antes de tomar essa decisão para minha segurança. Então eu indico que você faça isso também. Consulte pessoas da casa, faça a sua anamnese e vê se é algo adequado para você, se encaixa na sua vida, se o que você está ingerindo às vezes de medicamentos, de substâncias, podem ou não ser conflitantes com o uso dessa substância. É bom investigar e ficar de olho nisso, certo? Eu procurei essa experiência com ayahuasca porque eu já faço terapia há algum tempo, eu faço terapia de conversa há aproximadamente 10 anos. E há algum tempo atrás eu comecei também a terapia com hipnose, com hipnoterapia. E fiz um tempo de hipnoterapia ericksoniana, metafórica, e depois um tempo de hipnoterapia regressiva. Então eu passei por vários estágios de terapia. Eu fiz a terapia de conversa, depois eu fiz a terapia de hipnose metafórica ericksoniana e depois a regressiva, certo? E depois de fazer tudo isso, toda essa limpeza, eu sentia um sintoma, uma dor no meu peito, só que é uma dor emocional, não é uma dor física. E por eu ter esse residual no meu físico, me foi indicado que eu poderia buscar essa alternativa como uma solução para transmutar coisas que a gente não está conseguindo transmutar através de outras vias. E então, com os devidos cuidados, eu fiz a experiência da ayahuasca. Vou contar pra... Então, a primeira vez que eu tomei, a primeira dose que eu tomei, sendo que você pode tomar quantas vezes você quiser ou for possível para você dentro da cerimônia, a primeira vez que eu tomei, eu senti um pouco no físico, ela processando no meu corpo, e depois de uns 20, 30 minutos eu já comecei a sentir vontade de me deitar, de ficar quietinha, como se fosse quase um soninho assim, sabe? Mas quando você deita, você fecha os olhos para descansar dessa sensação física, você começa a ver as coisas, né? Então, como foi esse ver as coisas para mim? Eu comecei primeiro a ter alucinações visuais, que são as mandalas, né? Então, você começa a ver coisas coloridas, mandalas, coisas passando na sua frente. E eu fui com um objetivo, como eu falei para vocês. Durante todo o processo, eu pedia, né? Eu quero resolver isso que eu sinto, eu quero transmutar, enfim, eu quero que isso melhore de alguma forma. Então, eu comecei a ter essas alucinações visuais e eu continuei focada, pedindo para que fosse transmutada essa dor que eu sentia. E essas alucinações, elas foram como que me mostrando que estava sendo, como se estivesse sendo mexido dentro de mim, aonde eu pedi, sabe? Você começa a ver coisas, a alucinar, mas eu comecei a ver dentro daquilo que eu tinha pedido, como se aquilo que eu tinha pedido estivesse sendo mexido, estivesse sendo transformado, estivesse sendo operado de alguma forma. Então eu comecei a ter essas alucinações e comecei a ver essa parte que eu pedi para mexer sendo mexida também através de alucinações visuais. E você fica, né, naquele momento, vendo as coisas, e enquanto toda essa orgia visual se processa, no meio de tudo isso, você recebe mensagens. Você consegue distinguir. É como se fosse necessário você entrar nessa onda que a ayahuasca te provoca para que você pudesse receber as mensagens que vão vir através dela. Então é como se você estivesse vendo um desenho colorido e de repente vem uma imagem ou uma ideia que você entende que é para você, que você entende que é uma mensagem referente ao que você precisa ouvir naquele momento, ao que você precisa mudar, ao que você precisa absorver, o que você precisa fazer, o que você precisa entender. Então, eu vi uma imagem e ao mesmo
tempo em que eu vi essa imagem, eu entendi o que ela significava. É como se fosse um recado espiritual para mim, para nós, entende? Eu vi aquela imagem, eu entendi, então isso significa isso. Ótimo, entendi. E aí passou mais um tempo, as alucinações continuam e depois de algum tempo eu recebi mais uma mensagem. Dessa vez foi uma mensagem como se eu escutasse, sabe? Como se alguém me falasse, alguém me falou isso e isso. E eu entendi, porque é algo que tem a ver com as minhas questões, e eu entendi que aquilo era uma mensagem para mim. Então, todo esse estado de imersão dentro da ayahuasca, onde você relaxa, onde você tem essa liberação visual extrema, é quase como um portal para que as mensagens que você precisa receber cheguem até você, certo? E aí, logo depois dessas duas mensagens, passaram-se mais ou menos uma hora e meia, o efeito foi passando e você vai voltando ao normal. Só que havia ainda muito tempo de ritual, eram mais ou menos 10 horas de ritual na casa em que eu fui, então eu pensei, vou experimentar tomar mais uma vez para ver o que acontece, né? Imaginando que seria mais ou menos parecido com o que foi da primeira vez. Só que não, foi totalmente diferente. Inclusive falam que cada vez que você toma ayahuasca é uma experiência diferente. Sempre é algo que você precisa viver, que você precisa entender, ver, receber mensagem, mas é sempre algo sobre você, direcionado para você. Então, sempre receba aquilo que vem. Uma questão que eu preciso comentar com vocês é que existem catarses da ayahuasca, né? Ela faz limpezas, expurgos do nosso corpo de várias formas, através de suor, tremores, choro e através de vômitos e através de ir ao banheiro, né? Então, isso é considerado pelas pessoas que tomam como colocar para fora coisas que precisam sair. Coisas muitas vezes emocionais que estão trancadas, mas podem ser coisas físicas também, pode ser uma liberação de toxinas, enfim, isso faz parte do ritual. Então, logo depois dessa primeira vez, eu passei para a segunda dose de ayahuasca, porque havia muito tempo ainda para se passar nesse ritual, né, para estar lá, e eu poderia experimentar tomar mais uma vez, visto que cada vez que você toma, processa-se uma experiência diferente. E assim eu fui. Tomei a segunda vez, comecei a sentir aquele certo desconforto da digestão da ayahuasca, me deitei e logo depois comecei a sentir vontade de expurgar novamente, né? Eu saí da casa e fui para um lugar onde, caso acontecesse o vômito, eu estaria mais recolhida das pessoas, não estaria ali perto. Fui para um cantinho da casa e ali eu fiquei. Só que não aconteceu esse expurgo e é como se ela ficasse agindo no meu corpo. Ela ficou agindo no meu abdômen, eu senti, confesso, muitas dores abdominais, senti muita cólica e fiquei um tempo sentindo isso. Existe algo que se chama de peia, que é quando você tem um certo sofrimento através da ayahuasca, né? Pode ser um sofrimento emocional, onde você chora, pode ser um sofrimento físico, onde você tem os expurgos, ou pode ser um sofrimento, que foi o que aconteceu comigo, que é onde você fica sentindo, mas nada acontece, você fica só sentindo aquele sofrimento, ela agindo dentro de você, mas você não expurga, você não chora, nada acontece. E isso aconteceu comigo. Eu tomei a segunda dose e eu comecei a sentir muitas contrações, muitas dores abdominais e eu fiquei sentindo isso por algum tempo, acredito que 1h30, 2 horas talvez, e eu não entendi, claro, né, por que isso aconteceu, mas depois eu busquei informações. Depois de algum tempo sentindo isso, me deu vontade de comer, eu pedi para comer um pedaço de pãozinho que tinha lá, tomei uma água e logo depois que eu comi, aí eu consegui expurgar, fazer o expurgo pelo vômito, e aí eu comecei a melhorar. Mas o que eu tirei
disso tudo, desse sofrimento da segunda vez, dessa peia física que eu senti. Eu pesquisei sobre isso, né? O que dizem? Primeiro, na casa em que eu tomei, me foi dito que a ayahuasca ela retira toxinas do organismo, que ela é muito usada na Amazônia por pessoas que são picadas de cobra e tem o socorro médico muito longe. Então eles tomam ela porque ela faz esses tipos de expurgos que eu falei para vocês, né? E os venenos acabam saindo do corpo. Então pode ter sido uma certa limpeza física que aconteceu através desse movimento abdominal, né? Dela agindo no meu corpo. Mas existe uma segunda probabilidade que eu acredito bastante, que é que quando você fica sofrendo pela ayahuasca, por alguma razão desconhecida, você pode estar passando por um momento de provas e expiações. É como se você estivesse, através dessa dor do seu corpo físico, limpando algum karma, alguma coisa que você tenha feito, que tenha acontecido, que ficou impregnado no seu corpo e que poderia vir a causar doenças físicas em você no futuro, tanto por questões kármicas de dívida, quanto por questões de abusos físicos mesmo, de maus hábitos, de ingestão de coisas que são inapropriadas. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Acho que as pessoas que tomam levam muito a sério e confiam muito na experiência que se tem. É uma experiência muito espiritual, para quem acredita, claro, eu acredito. Então, na primeira vez em que eu tomei, que eu senti essas alucinações com mensagens, ao mesmo tempo que eu vi aquilo que eu pedi acontecendo, né, a questão das dores e tal, na segunda vez, como veio essa questão física, provavelmente é algo, segundo a minha crença, algo que estava sendo limpo através do meu corpo, né, através desse movimento, dessas dores, dessas cólicas, algo que estava sendo mexido, limpo, retirado, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Então, logo depois disso, como eu falei para vocês, eu comi e fui voltando ao normal, né? No dia seguinte você fica ainda bem mexido. Para mim foi porque mexeu muito no meu corpo físico, então eu descansei, dormi bastante no dia seguinte, fiquei sensível ainda algum tempo, mas depois você vai voltando ao normal. Então, o que eu digo, o que eu resumo de tudo isso, dessa minha experiência para vocês? Foi muito válida, foi, mas porque eu cheguei num limite, né, em que eu já esgotei recursos anteriores, então eu fui até ela como uma tentativa de resolver algo que eu não estava conseguindo resolver através das vias normais. Então eu fui com um objetivo. Se você quer ter essa experiência, vá com um objetivo, entende? O que você quer superar, o que você quer resolver, o que você quer transmutar e que de outras formas você não está conseguindo. Então você vai quase como um pedido, uma reverência de que as energias presentes usem essa substância e façam com que ela haja no nosso corpo de forma a resolver aquilo que nós precisamos, aquilo que nós intencionamos e aquilo para o qual nós estamos nos dirigindo, com uma intenção clara. Como eu falei para vocês que foi essa dor. Ainda faz pouco tempo que eu fiz esse processo, faz uma semana, então eu não consigo dizer se eu realmente resolvi totalmente essa questão dentro de mim. Eu preciso de mais algum tempo para sentir como eu vou ficar emocionalmente, mas a experiência foi muito rica. Eu acredito que é uma experiência válida para você fazer quando você tem um objetivo claro e de tempos em tempos, né? A gente não tem demandas grandes a todo momento para que seja necessário buscar isso dessa forma tão forte. Então, quando você tiver algo difícil de resolver, algo que está sendo que está mais intrincado, que está meio parado, seja por você, por outras pessoas, enfim, e que você chegou num limite que nada resolve, e você tem a segurança física de que você pode passar por essa experiência, como eu falei anteriormente, eu acredito que é válido, porque você recebe mensagens espirituais sobre
direcionamentos que você precisa naquele momento da sua vida. Se eu for daqui a um ano, serão os direcionamentos que eu vou precisar daqui a um ano. Então você recebe esses direcionamentos através de intuições que você não receberia de outra forma. E tudo mais que tiver que acontecer com você, inclusive uma limpeza kármica ou física, deixe acontecer. O que for mais importante e mais necessário para você naquele momento, a ayahuasca vai agir sobre, certo? Então eu recomendo, foi uma experiência forte, mas uma experiência válida. Então uma experiência para se fazer pontualmente quando houver uma necessidade específica que você não consegue resolver de outra forma, e quando você for, entregue-se ao processo, sabendo que existem almas ali querendo te ajudar, né? A substância é como se fosse um veículo para que você possa ser acessado, para que você possa ser curado, para que você possa ser operado, medicado, não sabemos, né? Mas para que a espiritualidade possa agir em você da forma que você precisa naquele instante, seja através de insights direcionais ou através de algo que você precisa realizar no seu físico mesmo, certo? Então, esse é meu depoimento. Eu indico que você procure uma casa de confiança, porque casas de confiança lidam com substâncias idôneas, substâncias nas dosagens certas, e cuidam de você. Então tenha todo esse cuidado pré e pós. E se você for, se entregue. O que tiver que acontecer dentro do cuidado físico, mínimo necessário, que tiver que acontecer para que você evolua, melhore, se resolva, progrida, vai acontecer nessa cerimônia, independente do que for. Vá, entregue e confie. Muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui para mim. Se inscreva no canal para mais informações como essa. E nos vemos então no próximo vídeo.